Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, também todos os amigos e amigas que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro do tema geral, quem tem ouvidos, ouça, as 7 igrejas de Apocalipse, Sardes. E chegamos à mensagem de número 7, Sardes, tens nome de que vives, estás morto. A leitura da Bíblia, Apocalipse 3, versículo 1. Informamos ao público de que nós estamos em meio ao Congresso das Mulheres aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. E estamos, na verdade, já nos momentos finais. Esse congresso começou com uma palavra de abertura, dizendo que nada é feito na igreja sem o encabeçamento de Cristo. E nada na igreja é feito para buscar glória dos homens, nem honra dos homens, por ninguém, nenhum de nós. Tudo é para contribuir para a edificação da igreja, para que Deus possa fazer a sua vontade e concluir o que Ele tem que fazer nesta era conosco. E o que eu e nós presenciamos nesse Congresso das Mulheres, nós vimos o trabalho fabuloso que o Espírito está fazendo no meio das mulheres. Eu só tenho uma palavra no coração para dizer para todos, traduzindo a todos: obediência está produzindo um exército que crê na palavra profética com simplicidade e que executa a obra de Deus, contando com a bênção do Espírito. Eu sou homem difícil de derramar lágrimas, mas quase que não me contive. Nesse congresso, cada minuto foi bem usado. Não para glorificar nenhuma mulher, não para exaltar nenhum talento, nenhuma capacidade humana, mas todo o tempo foi usado para Deus realmente formar um exército de mulheres simples, que amam com reverência a palavra de Deus e que resulta num exército com um só coração, um só pensamento, o mesmo amor, o mesmo sentimento, que executa com obediência o que o Espírito está falando às igrejas. Por isso eu quero começar lendo 2 Coríntios capítulo 10, que diz assim, versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Muitas vezes a igreja é atacada por sofismas que Satanás tenta levantar fortalezas na mente das pessoas, especialmente o que as mulheres hoje
nos ajudaram. O lado bom da nossa alma. Nosso conhecimento bíblico, nossa capacidade em analisar as coisas, mas não passa de sofismas que fortaleçam as fortalezas da nossa mente. Mas graças a Deus, nós temos as armas com que lutamos, não estão na esfera carnal, na esfera celestial estão, que é a palavra de Deus. E contra toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O homem pensa que tem conhecimento, mas está lutando contra o conhecimento de Deus. E as nossas armas espirituais são capazes de levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É isso que eu quero dar testemunho de que Deus está levantando um exército de mulheres obedientes, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa palavra profética, eu quero dizer que essas mulheres neste congresso nos deixaram um exemplo, um modelo de como a simplicidade, amor pela palavra e a obediência podem produzir a execução da vontade de Deus. Nós podemos, como igreja, dar para Deus esse ambiente que não há nenhuma resistência ao que o Senhor quer fazer. Porque o lado bom da alma oferece a Deus muita resistência, muitas opiniões, muita frenagem ao que Deus quer fazer. Mas graças a Deus, quanto mais se aproxima o final dos tempos, Deus precisa limpar de nós toda desobediência. E a desobediência está sediada na nossa vida da alma. É a sede. Graças a Deus, esse Congresso das Mulheres, esse finalzinho principalmente, nos ajudou a ver que nós podemos limpar de vez, remover de vez da sede, que é a vida da alma, toda desobediência. E a partir desse modelo que as mulheres estão nos dando, todos os irmãos, toda a igreja pode seguir, podemos seguir nessa linha. Cada vez mais, Deus terá uma igreja para fazer a sua vontade. O Espírito é como o vento, que você não sabe de onde vem, qual é o caminho do vento, ninguém sabe, é misterioso, mas o vento tem a sua própria vontade e faz a vontade do Pai. No passado, esse caminho era muito vetado por nós que éramos juízes, capazes de julgar Deus, se os seus caminhos são certos ou são errados. Por isso Deus não teve muita liberdade de fazer a sua vontade. Mas graças a Deus, eu acredito que chegou a hora. E vem a hora, e já chegou, em que o Senhor encontrou seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele encontrou um grupo de pessoas. Não são pessoas bobas, não. Tem gente que fala, nós somos como robôs. Não, não somos, não. Mas graças a Deus, Deus conseguiu amadurecer um grupo de pessoas que são obedientes, que permite que Deus tenha liberdade para fazer a sua obra.
a igreja em Filadélfia. Ó Senhor Jesus, queridas mulheres e queridos irmãos que nos acompanham pela internet, eu estou sem palavras pelo que eu vi nesses 3 dias no Congresso das Mulheres. Nenhuma se destacando, puxando glória para si. Deus seja louvado. Toda a glória seja dada a Ele. Nós queremos nessa hora declarar para Deus que é possível Deus ter um exército totalmente obediente à sua voz. Vocês mulheres provaram isso. É possível. É possível usar 3 dias de tempo sem jogar conversa fora, sem encher espaços com coisas vãs, seguindo a palavra. Vocês foram fiéis à palavra, fiéis ao encargo. É isso que a igreja precisa. Deus precisa para fechar esta era. Deus abençoe vocês. Mas eu ainda preciso ir para o lado histórico, porque estamos na fase da igreja em Sardes. Me aguentem um pouco, porque a história é importante para nós nos situarmos como GPS pelos caminhos que nós passamos e onde nós estamos, para onde devemos ir. A parte histórica eu vou procurar ler, comentar um pouco. Aqui diz, geralmente a parte histórica, eu me baseio no livro A História da Igreja, de Andrew Miller. E algumas coisas são os meus comentários. Que diz o seguinte: os abusos do sistema religioso de Roma, no período da igreja em Tiatira, a doutrina de Jezabel, implantada por séculos, fez esse sistema tornar-se tão poderoso, de modo que esse sistema religioso puxa para si o poder de conceder a salvação, o perdão dos pecados. Puxa para si, esse sistema puxa para si a definição do poder, da posição de um ser humano no céu, na terra, no purgatório ou no inferno. Define quem era santo, quem não era santo. Esse sistema religioso decide quem vai direto para o céu depois da morte ou quem deve passar por purgatório para tormento. Portanto, todos eram mantidos na ignorância e na superstição. Até os reis e nobres temiam as suas excomunhões, com castigos insuportáveis, como perder a vida eterna e ir direto para o inferno. É dessa forma que a igreja de Roma mantinha poder, autoridade até sobre os reis, os príncipes, os nobres, porque todos tinham enorme medo de serem excomungados por esse sistema de Roma, com medo de perder a salvação e ir direto para o inferno. As cruzadas, com a duração de 200 anos,
do final do século XI até o século XIII, representaram enorme fonte de riquezas e poder para a Igreja Romana, mas trouxe ruína, grande miséria e degradação das nações da Europa, com um custo de 6 milhões de vidas para essas nações europeias. Em suma, eram chamadas de guerras santas para reaver a cidade santa de Jerusalém das mãos dos islâmicos. O uniforme dos soldados tinha o símbolo de cruz, daí o nome de cruzadas. O Papa prometia aos participantes das cruzadas as indulgências e um lugar exclusivo no paraíso. Isso fez com que muitas pessoas, muitos criminosos na sua vida passada, para poder ter uma chance de ir para o céu e para o paraíso, se alistarem nessas cruzadas, para que após a morte pudessem ter um lugar especial no paraíso. É enganação pura. Os cruzados deixavam as suas propriedades sob os cuidados dos bispos ou os clérigos. Caso eles morressem, todos os bens deles, propriedades, passavam para as mãos dos sacerdotes e eram incorporados ao patrimônio da igreja. No ano de 1291, o último reduto dos cristãos na Palestina caiu nas mãos dos otomanos. Aí terminou as cruzadas. Com o fim das cruzadas, o Papa e a Igreja Romana sofreram grandes perdas de dinheiro e de bens. E por outro lado, havia o desejo do povo em conseguir as indulgências. Não sei se vocês entenderam. Há duas necessidades. Primeira é a receita da Igreja de Roma em conseguir propriedades, conseguir riquezas através das chamadas cruzadas. As pessoas iam e não voltavam, e as propriedades, os bens, eram da igreja ou dos sacerdotes. E por outro lado, as pessoas iam para as cruzadas, participavam delas, com afã de adquirir o perdão dos pecados do passado e ter um lugar reservado no paraíso. Então, havia essas duas necessidades: o enriquecimento da igreja e as pessoas de adquirirem o perdão de ir para o céu. Então, o Papa Bonifácio VIII proclamou um ano de jubileu no ano de 1300, declarando a transferência das peregrinações de Jerusalém agora para Roma, em que todos deveriam visitar com as devidas penitências os túmulos de São Pedro e de São Paulo, com a promessa de receberem uma indulgência plenária, isto é, a completa remissão de pecados, tanto do passado, como do presente e até do futuro. Aí as multidões de peregrinos de todos os países da Europa afluíram em direção a Roma. Essa é a origem das peregrinações até os dias de hoje. Por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos a Basílica de Aparecida do Norte. Continuam
acontecendo as peregrinações. Isso tudo surgiu na época da Idade Média, das peregrinações irem para a Cidade Santa, e depois da Cidade Santa sendo tomada pelos otomanos, passou então, a partir daquele ano de 1300, a fazerem peregrinações a Roma. Temos notícia de que durante o ano de jubileu, havia em torno de 200 mil visitantes durante 200 mil visitantes de Roma todos os dias. E cerca de 2 milhões de peregrinos estiveram na cidade naquele ano. Você imagina, durante o ano todo, 200 mil pessoas, 200 mil peregrinos estavam em Roma todos os dias daquele ano. Os romanos chamaram aquele período de Ano Dourado. O sucesso foi tão grande que o intervalo que havia sido definido por esse Papa, de que aconteceria essa peregrinação de 100 em 100 anos para Roma, encurtaram para 50 anos, e depois para 33 anos, porque eram a idade de Jesus aqui na terra, e no fim passou para 25 anos. Então de 25 em 25 anos teria essa peregrinação. É de cortar o coração ver as massas do povo sendo enganadas pelos ensinamentos de Jezabel, não somente nos dias supersticiosos da Idade Média, mas até nos dias de hoje. O comércio das indulgências começaram a ser feito descaradamente nos dias do Papa Leão X. Leão X era o filho de Lourenço de Médici, governante da República Florentina, que iniciou o seu papado no ano de 1513. Ele trouxe para dentro da corte pontifícia, da corte papal, ainda mais luxo, com estilo refinado e extravagante de sua família, porque eles eram família de príncipes. E eram dias em que Michelangelo tinha terminado o projeto da Catedral de São Pedro. E a construção demandava enormes somas de dinheiro. Eles precisavam de muito dinheiro para construir segundo o projeto de Michelangelo. Com certo valor em dinheiro, o povo então podia adquirir a absolvição parcial ou total das penitências pelos pecados. As indulgências eram comparadas a cartas de crédito que poderiam ser resgatadas no céu. E o preço variava segundo a gravidade dos pecados. O que antes era conseguido apenas com pesadas penitências, tais como jejuns, flagelações, peregrinações e, após a morte, uma longa permanência no purgatório com sofrimentos, agora podia ser substituído ou abreviado através do poder do Papa. O dinheiro entrava para os cofres dos sacerdotes em larga escala, pois o povo se aglomerava para comprar a sua pretensa felicidade eterna. Essa prática começou na Alemanha, o que precipitou a reação do Martinho Lutero. A reforma protestante, iniciada por Lutero. Martinho Lutero nasceu em Moha, M-O-H-A, no estado de Turíngia, Alemanha, em 10 de novembro de 1483.
Aos 18 anos, em 1501, ele chegou à Universidade de Erfurt. E no período em que esteve lá, teve o primeiro contato com a Bíblia. Depois de obter o diploma de bacharel em artes, em 1503, e reconhecido como doutor em filosofia, em 1505, a sua vida deu uma guinada, largou a sua toga de professor e anel de ofício, ele foi para um mosteiro para viver a vida de um monge. Eu queria esclarecer aqui para vocês. Naquele tempo, alguém que queria servir ao Senhor, alguém que amava a Deus, queria consagrar sua vida para ser útil a Deus, eles tinham um conceito. Eles tinham que ir para um monastério, eles tinham que negar os prazeres da vida mundana, eles teriam que viver como monge e praticar o que Paulo já nos alertava em Colossenses 2, o que ele chamou de ascetismo ou rigor ascético. Havia então esse conceito dominante na época, pelo ensinamento de Jezabel, que o homem precisava fazer o seu corpo sofrer, fazer a sua carne sofrer, para poder pagar pelos pecados, para ganhar a purificação dos pecados e, quem sabe, o perdão dos pecados, ou pelo menos a diminuição das penas no purgatório. É pura mentira. Então ele foi ser um monge para poder agradar a Deus e poder buscar a salvação de alguma maneira. Assim todos que amavam a Deus seguiam esse caminho. E ali nesse monastério havia uma Bíblia preso a uma corrente. Ele teve então desejos de conhecer mais a palavra de Deus. Ele foi ajudado a estudar o grego e o hebraico. Isso lançou os fundamentos para a sua maior e mais útil de todas as suas obras. Sabe qual foi? A tradução da Bíblia para a língua alemã. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus é sempre a obra mais importante. Deus usou Martinho Lutero, preparou no estudo para o grego, para o hebraico. Ele acabou traduzindo a Bíblia para a língua alemã. Isso é de um preço inestimável. Lutero então vivia no rigor da vida ascética, com jejuns, vigílias, flagelações, com o objetivo de ser admitido no céu pelos seus próprios méritos. E isso o levou à beira da morte. Ele privou tanto o seu corpo de sono, de alimento, de conforto básico. Ele estava à beira da morte. O seu corpo enfraqueceu tanto que chegou a ter alucinações. E muitos nessa hora confundem, nessa hora começam a ver até os espíritos e começam a lutar contra os demônios. Tal enfraquecimento do corpo. Numa visita do vigário-geral dos agostinianos da Alemanha ao mosteiro de Erfurt, onde Martinho Lutero estava, nome desse vigário-geral era João Staupitz. Ele percebeu que o Lutero, o jovem monge, estava em sérias lutas interiores. Mostrou a Lutero que não é pelo seu voto e as suas boas obras que o fariam ser aceito por Deus. Ele estava enganado. Mas ele poderia ser salvo pela graça e misericórdia de Deus.
que está na entrega de seu Filho Jesus Cristo, que Deus justificaria todo aquele que cresce em Jesus e no sangue derramado, e deu-lhe uma Bíblia de presente. Isso o ajudou a crer que os seus pecados estavam perdoados. Essa foi a conversão de Lutero. Aí Lutero, depois da conversão, visita Roma, achando que em Roma ele encontraria os suprassumos dessa religião. Mas ele se decepciona em Roma com a pompa da corte papal. Cortejos suntuosos com os cardeais em liteiras. Sabe o que são liteiras? São aquelas plataformas carregadas pelos homens com um assento onde os cardeais se assentavam encarregados pelas pessoas, ou em carruagens com pedras preciosas, rituais luxuosos, catedrais com magníficas decorações e pinturas esplendorosas. Tudo isso associado à impiedade dos sacerdotes que Lutero presenciou. Volta então para Wittenberg e aceita o grau de doutor em divindade. Daí do ano de 1512 até 1517, ele começou a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Em 1517, é um ano famoso, conhecido, Lutero enfrenta o vendedor de indulgências, o nome dele é Tetzel, afirmando publicamente que tais indulgências do Papa não podem remover os pecados. Somente Deus pode perdoar os pecados mediante o arrependimento. No dia 31 de outubro de 1517, ele então fixou na porta da Catedral de Wittenberg as suas famosas 95 teses que desafiavam as doutrinas da Igreja de Roma, especialmente as que diziam respeito à venda de indulgência. Embora elas não indicassem o rompimento de Lutero com o papado, mas ficou implícito a sua ideia de que o homem não é salvo pelos seus méritos das obras da lei, e sim pela fé em Cristo Jesus. Debaixo de muitas pressões, Lutero então teve que fazer um acordo com o legado papal Miltitz, de que ele prometeu ficar em silêncio para não causar mais problemas nessas questões. Porém, ele acabou sendo envolvido em um debate sobre as Escrituras para falar a verdade. Ele acabou falando a verdade. Isso causou uma grande repercussão nas pessoas, especialmente entre os estudantes das universidades. Vocês se lembram que essa época era uma época da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde começaram a proliferar, crescer o número das universidades, número de estudantes procurando conhecimento, procurando mais conhecer ciência e assim a cultura, a arte. O Papa Leão X emitiu, no dia 15 de junho de 1520, uma bula. Eu já expliquei que era uma bula, uma ordem papal
com selo do Papa, porque bula em latim é um círculo redondo. O selo do Papa era um círculo, por isso que chama de bula. Uma bula papal que condenou os escritos de Lutero ao fogo. Qualquer um que tivesse escritos de Lutero é para queimar no fogo. E ele mesmo seja entregue para Satanás como um perverso herege. O anátema papal já não era tão temido como antes. A invenção da imprensa, com acesso do povo à palavra de Deus, havia tirado as pessoas das trevas. Era tempo de grandes acontecimentos. Era a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Era tempo de quê? Da descoberta da América por Colombo. Colombo descobriu a América. E o Vasco da Gama, quem conhece a história do Brasil? Vasco da Gama saiu de Portugal e cruzou a África do Sul. Vocês se lembram disso ou não? Contornou pela primeira vez o cabo, não sabe, né, a história? Cabo da Boa Esperança. Sabe por que isso era importante na época? Para desenvolvimento da época? Porque o comércio entre a Europa e com o Oriente, principalmente a Índia, atravessava por terra e tinha que atravessar. Quem já visitou Turquia, o ponto que liga a Europa da Ásia é exatamente o Istambul, que é Constantinopla de antigamente, né? E ali a Constantinopla foi tomada pelos otomanos. Então não se conseguia mais atravessar, conseguia fazer comércio. Então, esses países mais fortes em navegação, como Portugal e Espanha, e Portugal foi o primeiro. Vasco da Gama fez o contorno pelos navios e contornou pela África do Sul e passou pelo Cabo da Boa Esperança e chegando até a Índia pela primeira vez, pelo mar. Foi um grande acontecimento. E a Constantinopla foi tomada pelos turcos, pelos otomanos, no ano de 1453. E o contorno do Cabo da Esperança, da Boa Esperança por Vasco da Gama, aconteceu em 1497, só para vocês terem uma ideia do tempo. Isso então despertou os povos da letargia em que se encontravam durante a longa e escura noite da Idade Média. No dia 10 de dezembro de 1520, Lutero então queima a bula papal, juntamente com uma cópia da lei canônica, os decretos papais, diante dos portões de Wittenberg, na presença de uma grande multidão. Em seguida, ele fez um discurso ao povo alemão. Quase toda a nação seguiu a Lutero. Não iremos mais detalhar os acontecimentos subsequentes e passaremos a ver a carta à igreja de Sardes. Vamos ver? Apocalipse 3. Isso aí apenas para dar um contexto para vocês, tá? Apocalipse 3. Versículo 1. Ao anjo, é isso, né? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Essa foi a primeira palavra
dirigida à igreja de Sardes, que acabara de se libertar, ou estava se libertando, de uma cegueira total da época da igreja em Tiatira. Mas infelizmente já nasceu com a promessa de que vive e já nasceu como morto. Ó Senhor Jesus. Então vou explicar, tá? Essas coisas diz o Senhor que está falando com a igreja em Sardes, é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham, nós lemos tantas vezes esses versículos, nós não percebemos aqui está o princípio de Deus. E também o motivo, porque Sardes tinha a promessa de uma igreja que vive, mas está como um morto. Que são as 7 estrelas? Vou falar primeiro 7 estrelas. As 7 estrelas ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, ali diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que visse na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Prestem bem atenção nisso, vocês vão entender o que eu quero dizer. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros de Apocalipse 1 são as 7 igrejas. Que são anjos. Versículo 1 de Apocalipse 3 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Que é um anjo? Anjo, o significado dessa palavra é mensageiro. Quem lidera a igreja? O problema de Sardes é que na fundação da igreja em Sardes, eles não perceberam que o governo de Roma, durante o período da igreja em Tiatira, estava completamente em desacordo com a Bíblia. O clero do sistema papal em Roma governava a igreja. Isso partiu do século II, o governo dos bispos, episcopado, e se desenvolveu até o sistema papal e se consolidou com esse governo dos homens desse clero. Por isso foi um desastre total. E agora que a igreja em Sardes estaria se libertando desse erro grande que trouxe o ensinamento de Jezabel e todos esses absurdos que eu tentei descrever um pouquinho para vocês. O que eu descrevi para você não chega a 1%. Então a igreja em Sardes tinha que procurar o que estava errado na raiz. Sabe qual é o problema da raiz do erro? É o governo. Quem governa a igreja? Não sei se vocês estão me percebendo onde eu quero chegar. Na igreja, a liderança da igreja é um anjo. E o anjo é mensageiro.
Vocês estão ganhando alguma luz, não? Um mensageiro traz mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem de quem? A mensagem de Deus. É a palavra de Deus. Está faltando no governo da igreja o governo de Deus por meio da sua palavra. Vocês estão percebendo? Por isso que esses dias, vocês mulheres, aqui no Congresso das Mulheres, deram tanta ênfase para a palavra profética. É realmente ela que põe em ordem todas as coisas da igreja. Deus governa a igreja através da sua palavra. Mas Ele precisa de mensageiro. E um mensageiro, no tempo de Paulo, Paulo era um mensageiro fiel. Ele transmitia fielmente, segundo as revelações que Deus lhe dava. Ele era atacado como mensageiro. Quem o atacava não sabia que a mensagem não era dele. A mensagem é de Deus. Por isso que Deus governava a igreja por meio da mensagem de Deus. E Paulo era apenas um canal que transmitia a mensagem de Deus. Por isso, irmãos, a igreja de Sardes tinha que perceber isso. Precisava voltar a ver onde está a mensagem de Deus. E precisava de mensageiro. Precisava do canal para trazer a palavra de Deus para Cristo encabeçar a igreja e governar a igreja. E não há apenas um mensageiro, há vários mensageiros. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, como diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus mandou um anjo mensageiro angelical para enviar mensagens para esse grupo de servos. E esse grupo de servos são os mensageiros. Só que Deus, Ele não quer confundir o seu povo com várias ordens. Ele então notificou apenas a um, notificou a João. João então foi usado como canal da mensagem de Deus, da revelação de Jesus Cristo. E João então, como esse canal, transmitiu fielmente para esse grupo de servos e mensageiros. E esse grupo de mensageiros transmitem fielmente para as igrejas. Ninguém tem direito de falar sua própria mensagem. Nós somos transmissores da mensagem de Deus. Somos canais para transmitir o que Deus fala, o que Deus fala. 2 Timóteo 2:2. Versículo 2 de 2 Timóteo 2: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo. Fala para sua vizinha, isso mesmo. Não filtre, não tire, não acrescente. É a mensagem de Deus. Tem gente falando mentiras, dizendo já que o canal usado é um homem, o homem então é falível. Como homem é falível, eu me dou o direito de filtrar, de tirar o que eu acho que não é de Deus
e de acrescentar, e só falo com a igreja aquilo que eu acho que é certo. Irmãos, então você desvirtuou totalmente a mensagem de Deus. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. Eu prefiro usar essa palavra como transmitir. Não vamos jogar pérolas para os porcos. Vamos transmitir para pessoas fiéis, idôneas, que são capazes então de dar continuidade à transmissão dessa mensagem. É por isso que os comportores, os irmãos das igrejas, quando vão para a rua, posso orar por você? Sim. Tem algum pedido? Tenho. E quando você ora fielmente segundo a palavra da mensagem, a palavra funciona, a oração funciona. E quando você ajuda a pessoa também, com a palavra da mensagem que Deus deu, você vê que tem efetividade. Porque você está transmitindo isso mesmo, fielmente, a mensagem de Deus. Irmão, na era final, na era do Apocalipse, o Senhor já não olha tanto para os cargos de presbíteros, diáconos, diaconisas. Eu sou responsável disso, sou responsável daquilo. Irmãos, o homem gosta muito de vender, né, a sua posição, de reafirmar o seu cargo. Irmãos, o Senhor não olha mais para o cargo. O Senhor olha para a realidade. Você é um anjo? Você é um mensageiro fiel? Você é um que transmite? Deus pode usar você como canal da graça? O Senhor só exige que você seja um mensageiro fiel, idôneo. Aí eu vou falar dos 7 espíritos. Vamos voltar lá, né? Apocalipse 3:1, né? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós falamos, o governo de Deus vem pela mensagem de Deus, e a mensagem de Deus vem pelo mensageiro que Deus escolhe, canal e canais que Deus escolhe, e a palavra de Deus governa a igreja. E agora vamos ver os 7 espíritos, porque esse Senhor, ele tem o quê? Ele tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 espíritos por quê? Porque até então o homem tem usado da sua capacidade, da sua maneira manipuladora do povo de Deus. Manipulava com o quê? Com sutilezas, com engano, né? Não é assim que se governa a igreja. Vamos trazer para o lado bom da alma. Não é com a sua capacidade, a sua oratória fabulosa, a sua eloquência que Deus te deu, esse talento, o seu conhecimento bíblico que todo mundo aplaude. Irmão, não é mais por aí. Deus não quer usar mais isso. Deus quer usar os seus 7 espíritos. E eu quero corrigir uma coisa. Nós aprendemos no passado que os 7 espíritos é o Espírito de Deus 7 vezes intensificados. Eu prefiro, irmãos, em dizer que o número 7 representa a completude, a plenitude. Porque se você disser que é o Espírito 7 vezes intensificado, ainda é um número finito. Estou certo ou não? Qualquer número multiplicado por 7 ainda é um número finito. Eu acho que a gente vai entender errado
Porque os 7 espíritos é infinito. Então é o Espírito na sua completude, é o Espírito sendo usado na sua plenitude, na sua força total. E nós estamos experimentando um pouquinho disso nesses curtos 4, 5 anos que Deus começou a fazer explodir as ferramentas. Nós estamos vendo milagres, coisas sobrenaturais acontecendo, irmãos. Você está vendo só um pouquinho o que os 7 espíritos podem fazer. Continue nessa linha. Não use da sua capacidade. Não confie no seu conhecimento bíblico. Não confie na sua eloquência. Não confie nos seus talentos maravilhosos. Confie no poder do Espírito. Porque esse Espírito, 7 espíritos, são como 7 tochas de fogo que estão diante do trono de Deus, que ardem, estão prontos para percorrer toda a terra. Esses 7 filhos estavam esperando só um momento certo, e agora chegou o momento certo. Chegou o momento da aurora. A prova disso que Deus está nos comprovando pelas gotas do orvalho que estão caindo. As nossas crianças são a primeira prova disso. Os nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes, simples, sem preconceito, estão imergindo na palavra, estão fazendo transcrição, estão fazendo grito de guerra, estão inculcando a palavra de Deus, estão mudando a sua vida. Testemunho da vida desses jovens adolescentes está totalmente mudado, indo bem nas escolas, e a vida deles muda até a vida de sua família, dos seus pais. Como ir contra isso? Como falar contra isso? Você já tentou mudar um adolescente? Você não tem essa capacidade. São os 7 espíritos que estão atuando nesse momento. Por isso que em Zacarias 4, 6, Zacarias, abre sua Bíblia, vale a pena. Que tempos eram? Tempo de Zacarias 4. Era tempo de reedificação do templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, do Império Babilônico. A Babilônia quer sempre destruir a obra de Deus, o templo de Deus. Mas hoje, no tempo final, nós vamos dizer para Satanás: chega de Babilônia. Nós vamos restabelecer o governo de Deus em Jerusalém, em Sião. Chega de o homem governar. Chega de artifícios humanos. Chega de capacidade humana, habilidades humanas. Deus vai ter que governar. E Deus governa pela sua palavra. E Deus governa pelos seus 7 espíritos. Capítulo 4, versículo 6. Versículo 6 diz: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Irmãos, o tempo de Zorobabel, o povo todo, o povo de Judá, estava espalhado pela Caldeia, da Babilônia. Já viviam lá por 70 anos. Já 70 anos, já se criou filhos, netos, e já se fixou residência, todos eles. E o Senhor usou
rei Ciro para fazer um decreto. Quem editou do seu povo, quem atender o chamamento do Senhor, que volte para Jerusalém para reconstruir o templo. Quem quer voltar? A maioria deles já se acomodou na Babilônia. Hoje nós temos milhões e milhões de cristãos contemporâneos nossos, já estão aculturados na Babilônia. Voltaram apenas 50 mil pessoas. 50 mil pessoas voltaram sem uma nação apoiar por trás para reconstruir o templo. O primeiro templo tinha um grande apoio do rei Davi na sua pugência. Todas as riquezas, todo o material estavam preparados para a construção do primeiro templo. Mas no segundo templo não tinha disso. O povo de Israel não tinha nem a nação restaurada. Dependia apenas da boa vontade do decreto do rei Ciro e dos povos ao redor de fornecer material. Não era difícil? Vocês não têm ideia como é difícil. Sem recursos financeiros, sem recursos de mão de obra. Se eu fosse Zorobabel, dizer para o Senhor: Senhor, é impossível. É impossível. Mas o Senhor fortaleceu Zorobabel. Não é por força, não é por poder, não é pelos recursos financeiros que o mundo pode te fornecer. Como se dissesse Martinho Lutero, não é pelo apoio do governo da Alemanha que você vai se libertar do poder papal. Confia em mim. O problema é que Lutero confiou no governo dos príncipes da Alemanha. E quando levantou uma igreja na Alemanha, sabe quem governava, quem ditava as regras na igreja protestante da Alemanha? Eram esses príncipes do governo da Alemanha. Já saiu errado. Por isso que tem nome de que vive, está como morto. Olha como é importante. Tem mensageiro e tem os 7 espíritos. Bom, hoje, graças a Deus, nós não dependemos do poder do homem, não dependemos da capacidade do homem, nós dependemos exclusivamente do poder dos 7 espíritos. Não tenho muito tempo. Deixa eu ver. Senhor Jesus, na decadência da igreja, o homem assumiu o governo da igreja. Está na hora de deixar o Senhor assumir o seu lugar de cabeça. Os ministros da nova aliança depositam a sua total confiança em Deus. 2 Coríntios 3. Irmãos, é nesse sentido que Paulo escreveu 2 Coríntios 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não dá para confiar no homem, não dá para confiar no governo humano, porque governo nenhum vai nos apoiar. E se nos apoiar, caímos nas mãos deles. Certo? Então a nossa confiança, irmão, só pode estar depositada em Deus. Essa igreja em Filadélfia, que tem pouca força. Nós não temos poder no Congresso. Nós não temos nenhum milionário entre nós, ou bilionário entre nós, que nos fornecem recursos financeiros. Assim como Zorobabel, não tinha o rei Davi por trás, não tinha o rei Salomão por trás. Não tinha nada. Por isso, irmãos, a nossa confiança está em Deus.
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. O homem planeja, o homem maquina com suas mentes, irmãos, faz plano para o homem. Mas, irmãos, os nossos caminhos estão muito abaixo dos caminhos de Deus. Não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Tudo que parte do homem vai dar errado. Tudo tem que partir dele, de Deus. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não confiamos no homem, no poder do homem, na capacidade do homem. A nossa suficiência vem de Deus. Vocês sabem que até para fazer a obra de Deus precisa de recurso financeiro, não precisa? Para vocês conseguirem o Congresso das Mulheres, vocês já viram, perceberam? Né? Até para pagar os ônibus, ainda estava faltando alguma coisa, eu creio que já supriu, né? Você imagina nós, o Senhor nos entregou uma tarefa tão grandiosa de entrar no continente africano agora, estabelecer no CEAP, Casa de Comportores, Bucafé, para conquistar aquele continente. Você sabe, cada viagem desses nossos missionários para a África, só de passagem, cada um gasta entre 15 e 20 mil reais. Sabia disso não? Cada passagem. Nós não entendemos por que antes era fácil ir para a África do Sul, e da África do Sul ir para diversos países, pelo menos até a África Central, através de uma empresa aérea da África do Sul, que é South African Airways. Mas essa empresa estatal faliu. Para nós irmos até Johannesburg, nós temos que ir até Catar, para depois voltar. E o custo de cada passagem é altíssimo. Cada incursão nossa dos missionários, estão gastando 200 mil, 300 mil reais. Nós não temos milionários entre nós. Como é que nós estamos fazendo? Várias regiões já estão chegando a R$1 milhão nos seus custos para essas incursões na África. Nessa terça-feira estarão indo 3 cooperadores nossos para estabelecer, irmãos, para fortalecer o nosso testemunho, nosso trabalho na África do Sul. Nós queremos fazer da África do Sul um ponto para nós podermos trazer os diversos irmãos de demais países da África, para nós podermos juntá-los para uma conferência, para um aperfeiçoamento na África do Sul. Eu quero crer que no ano que vem, 2024, nós vamos ter uma conferência na África do Sul. Se você quiser ir, prepare. Prepare seu dinheiro, seu tempo. E eu acredito, por causa da igreja, por causa da obra do Senhor, o Senhor vai restabelecer uma linha aérea diretamente daqui do Brasil para Johannesburg. Porque não é por força, não é por poder, é pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? O qual nos habilitou, versículo 6, para sermos ministros de uma nova aliança. Irmão, não estamos mais na velha aliança, estamos numa nova aliança. Essa nova aliança não é da letra, não depende da sua capacidade de ler, da sua capacidade de cumprir a palavra, mas é do Espírito. Somos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança é do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Irmãos, a letra continua matando.
Tem gente que acha que sabe falar, tem conhecimento, estão nos atacando com muita letra, e a letra continua matando. Mas o Espírito dá vida. Quem usa a letra, irmão, está carrancudo, está angustiado, triste, cheio de ódio, cheio de inveja. Mas quem é do ministério do Espírito, está alegre, está feliz, cheio de vida. Ó Senhor Jesus. Infelizmente a reforma protestante já nasceu como morto. Ela que se libertou de um sistema religioso morto e tem nome de que vive, mas está morto sem vitalidade. Infelizmente, foi exatamente nessa armadilha que os próprios reformadores caíram. Os dois aspectos que aqui encontramos reunidos em Cristo, eu estou lendo uma passagem de André Miller, para não dizer que são minhas palavras, tá? Palavra dele. Os dois aspectos que aqui encontramos reunidos em Cristo, os 7 Espíritos e as 7 estrelas, ou, em outras palavras, o poder espiritual interior e o poder governamental exterior, foram separados pelos reformadores. Esse foi um grande engano, um lastimável erro. Em seu zelo por alcançar plena libertação do temível poder do papado, eles se colocaram sob a proteção dos príncipes protestantes. Eles ignoraram a grande verdade de que todo o poder necessário para a igreja, seja interno ou externo, seja em relação ao espiritual ou com vistas ao seu governo exterior, reside na cabeça da mesma, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, é a cabeça da igreja. Não sou eu e ninguém mais. Ele é a cabeça. Eu vou ler outro trecho dele. É quase desnecessário acrescentar que os títulos estrela e anjo não justificam no mais mínimo o pensamento de uma posição espiritual ou em ministros instituídos por homem. Aqui não está se referindo de ministros instituídos pelos homens. Não é homem que dá cargo para ninguém, não. Eu não tenho poder de dar cargo para ninguém. É a cabeça. O sistema que predomina desde os dias da reforma abre amplamente as portas para que até pessoas não convertidas possam assumir as mesmas funções, desde que tenham uma formação intelectual. Mas não é assim que funciona na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Todavia, quão distinto é o sistema divino, conforme nos é apresentado nesses versículos. As estrelas possuem um caráter de autoridade sob a direção de Cristo. Cristo é quem governa através da palavra, através da mensagem. E as 7 estrelas são apenas mensageiros. Levam a mensagem fielmente adiante. E essa mesma mensagem que edifica a igreja, essa mesma mensagem é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. As estrelas possuem um caráter de autoridade sob a direção de Cristo e é em seu nome como a cabeça do governo. Não são minhas palavras, André Miller. Como a cabeça do governo que agem. Já como anjos, eles são representantes das igrejas e representam as igrejas diante dos olhos de Cristo. Para esse tipo de ministro, de ministros divinamente apontados e qualificados, não pode existir nenhum tipo de objeção em nenhuma época da igreja
nem em nenhum país. Nunca devemos deixar de orar por tais pessoas. Não sei se vocês entenderam. Esses canais, os mensageiros que foram escolhidos por Deus, não foram instituídos por homens. Se não foram instituídos por homens, nós devemos honrar. Devemos louvar a Deus por eles. E devemos orar por esses homens. Porque eles não foram, ninguém distribuiu cargos para eles. Foi o cabeça que ordenou e coordenou isso. Eu vou ler mais um trecho. Porém, em vez dos reformadores se refugiarem em Cristo como seu único auxílio e força, eles cometeram, como já vimos, o fatal erro de se dirigirem às autoridades civis e buscar proteção delas diante das peregrinações de Roma. Em decorrência disso, o governo eclesiástico, que é o governo da igreja, passou rapidamente às mãos dos magistrados seculares. Eles começaram a fazer prescrições em relação aos cultos e quanto à formação e instituição de ministros. Quer dizer, esses líderes seculares passaram a ditar regras na igreja. Anteriormente, a igreja sob o papado havia sido a soberana do mundo. Agora, contudo, o mundo se tornou o dominador da igreja. A carta à igreja em Sardes descreve os acontecimentos que seguiram a reforma protestante. Assim que o brilho, o fervor da verdade e o usufruto da primeira bênção divina haviam passado a um frio formalismo, e um frio formalismo foi estabelecido. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a igreja em Sardes caiu numa frieza formal. Ó Senhor Jesus, o Senhor Jesus assumiu a posição da igreja, da cabeça da igreja, quando entrou na glória celestial. E não só entrou para ser a cabeça, mas para agir como tal. Ele quer agir como cabeça. Ele quer governar a igreja. Mas a igreja precisa dar essa liberdade e condição para ele governar. Então o erro da igreja em Tiatira foi usurpar para si toda a autoridade do governo que seria de Cristo. E o erro da reforma protestante foi o de dar muita importância aos pensamentos e opiniões humanas, sem observar o que fala a palavra de Deus. Irmão, quem manda é a palavra de Deus. Cristo deve ser a cabeça da igreja, a autoridade deve ser do Espírito por meio da palavra profética em uma situação normal. Finalmente, irmãos, nós estamos vivendo numa situação normal. Dá valor para isso. Por isso que Satanás ataca. Ele quer nos tirar dessa situação. Efésios 4:4 diz: há somente um corpo e um espírito. E todos devem ser... Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, Efésios 4. Ó Senhor Jesus. Efésios 4:4. Há somente um corpo e um espírito. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somente o Espírito é capaz de nos manter unidos no vínculo da paz, na nossa ligação, nossa conexão na paz, pelo amor, né? Então a reforma protestante não observou que todos os que foram salvos pela fé em Cristo Jesus são membros do único corpo de Cristo, em um só Espírito. Todos nós
fomos batizados, 1 Coríntios 12, 12 e 13. Vamos ler de novo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Irmãos, a igreja não é uma instituição humana. A igreja não é uma organização humana. A igreja é o corpo de Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pela palavra, imersão na palavra, inculcando a palavra. Irmão, nós estamos bebendo na verdade do Espírito. E governo exterior é pela palavra, né? A palavra profética nos dá direção. E através dos mensageiros que nos transmitem fielmente o que Deus fala, a palavra de Deus, irmãos, o Senhor consegue governar como cabeça na igreja. Senhor Jesus. O homem começou a fundar comunidades segundo seus próprios pensamentos e a levantar igrejas. Assim, rapidamente surgiram numerosas igrejas, entre aspas, segundo o critério do homem. Uns achavam que o poder eclesiástico deveria ser do poder civil, formando as igrejas estatais, assim como a Alemanha entregou o poder da igreja para os príncipes e se tornou uma igreja estatal na Alemanha. Assim, na Inglaterra, não entregou o governo diretamente para o poder civil, mas entregou para o governo dos bispos. Mas igualmente desvirtuou, e hoje, quem é o chefe da igreja anglicana é o rei ou rainha. Olha só para onde foi o desvirtuamento. E outros achavam que o seu poder não pode ser exercido pelo poder secular, tinha que ser exercido internamente, mas eles não viram esse princípio que acabei de falar do governo, né? Pela palavra e o governo do poder do Espírito. Ainda mais, irmãos, eu vou falar mais claramente mais para frente sobre a prática da unidade da igreja nos limites da localidade. E então, algumas igrejas, refutando o governo civil, começaram a fundar, formando as igrejas particulares. Como a Bíblia agora estava aberta para todos, conforme a luz eles iam enxergando da Bíblia, em vez da luz ser recebido numa base correta, para edificar a igreja de uma maneira correta, numa base correta, cada luz que surgia acabava se tornando a base para levantar mais uma igreja com a base divisiva. Alguns viram que a igreja é administrada pelos presbíteros e não pelos bispos. Então surgiu uma base da igreja presbiteriana. Outros viram uma verdade na luz da Bíblia, que o batismo é crer e ser batizado, somente depois de crer, né, e ser batizado, e também por imersão. Aí surge essa verdade da Bíblia, fez surgir uma base para uma igreja particular, a igreja batista. Aí surge a igreja metodista e assim por diante. Mas o Senhor precisa restaurar para uma base correta. E eu vou falar mais para frente. Essa base correta, irmãos, finalmente a igreja em Filadélfia tem. Não podemos deixar de agir segundo os princípios da Bíblia quanto ao governo de Cristo e quanto à unidade do corpo de Cristo.
queridas irmãs e queridos irmãos que nos acompanham. Vou terminar por aqui, mas eu quero dizer para vocês que Deus tem nos abençoado tanto, mesmo você não tendo conhecido tão claramente esses princípios que eu falei hoje. Deus tem seus mensageiros fiéis hoje. Através desses canais, Deus tem nos transmitido, sem mistura, a palavra de Deus. E vocês têm visto com seus próprios olhos como a palavra de Deus tem governado a igreja. Não é governo de um homem. Governo de homem acaba. Como eu disse ontem, se nós mantivermos a nossa situação sem seguir o governo da palavra, no máximo nós duraríamos 100 anos. E nós vamos envelhecendo sem vitalidade. Mas graças a Deus, irmãos, nós mantemos a vitalidade pela palavra que o Senhor tem nos dado, pela mensagem de Deus, pela palavra profética. Irmão, isso tem nos mantido com vitalidade e energia. A palavra que Deus manda, irmãos, através dos mensageiros, arde no nosso coração. Não sei se essa é a sua experiência. Irmãos, é isso que me mantém vivo até agora. Isso que me mantém entusiasmado, apesar de tantos ataques, através de tantos dardos inflamados do inimigo. Irmão, isso me mantém motivado, com o coração ardendo, é pela palavra viva. E por outro lado, Deus, eu não preciso me preocupar em usar minha capacidade, minha destreza, minha habilidade. Eu posso confiar nos 7 Espíritos. Nesse Espírito está todo o poder. Apesar de nós termos recursos parcos, somos pobres, não somos ricos, mas o Senhor tem nos suprido tudo. Quando estamos numa posição correta, quando nós levantamos uma necessidade de avançar na obra em tal lugar, nós não temos alguém que nos fornece 10 milhões de reais, que está aqui na conta, 10 milhões de reais, nós não temos. Mas através, irmãos, grão de areia, nós juntamos rapidamente para a necessidade do Senhor. Houve necessidade de nós construímos a primeira etapa do centro de obra em Torres Vedras, Portugal, para a Europa. Irmão César Antonelli estava preocupado. O que fazer? Irmão Pedro, o que fazer? Tem uma necessidade ali, precisamos terminar. Em dezembro vamos reunir lá. Rapidamente, não sei se vocês acreditam, rapidamente eu coloquei no grupo dos cooperadores, só para os cooperadores. Tem uma necessidade de tanto, eu vou ser o primeiro da lista, eu vou pôr a minha parte, meu grão de areia. Em 3 semanas, nós fechamos da necessidade. A região 6 que cuida de Angola está com uma carga muito pesada para eles. Eles pediram ajuda para nós de uma impressão grande de livros para dar um capital inicial para eles poderem fazer forte o trabalho da comportagem. Eu coloquei também no grupo dos cooperadores. Em 3 dias fechamos a necessidade. Irmão, nós não precisamos de nenhum homem muito rico entre nós. Quando a igreja está numa condição correta, suprida pela palavra, irmãos, tem alegria de ofertar. Vamos fechar essa era.
O meu trabalho aqui, irmãos, não é fazer grande a nossa obra, não tenho essa preocupação. A preocupação, irmãos, é cumprir nossa missão. Qual é a nossa missão? De um lado interno, edificar a igreja, confeccionar esse tecido de amor. Por outro lado, nós temos Mateus 24:14. Nós temos que pregar esse evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. A igreja em Filadélfia se preocupa com a vinda do Senhor, ama a vinda do Senhor. Por isso o Senhor fala no último capítulo da Bíblia: eis que venho sem demora. Eu vou terminar com esse versículo, vai. O último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Senhor Jesus, isso tem tudo a ver com as arrebatadas. Vou ler desde o versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Não é para selar, esse livro não é para selar, tá? Continue o injusto fazendo injustiça. Tem injusto fazendo injustiça. Continue. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada uma segundo as suas obras. Eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém. Irmão brasileiro, muito obrigado por ter esse livro. Eu amo esse livro. Eu gosto muito de ler. Estamos no continente africano, mais precisamente em Angola e São Tomé, e temos testificado que os nossos amados irmãos têm acompanhado a palavra profética bem de perto. É claro que há algumas dificuldades por falta de smartphone e também sinal de internet. Daí, nós vemos a urgente necessidade da divulgação dos livros, pois é por meio dessas palavras impressas que o Evangelho do Reino alcançará esse continente com mais rapidez. Com essa visão, nós imprimimos 25.000 livros em Angola que já foram distribuídos para as igrejas por meio das lideranças. Por isso, vamos orar por essa missão, orar para que esses livros de fato possam ser distribuídos também por meio do SEAP e também por meio dos comportores. Essa é a palavra profética atual. Jesus é o Senhor. Dele!